Continuando aqui, pessoal, com a nossa questão, a 17, então a gente já eliminou as três primeiras, certo? Então a gente vai agora para a questão D, certo? O infravermelho. O infravermelho, ele é, né, um dos meios de transmissão wireless. Então, ele é imune à interferência eletromagnética? Talvez, né? Mas o grande problema do infravermelho é que ele era utilizado antigamente para a construção de redes wireless, né? As redes wireless, mas ela não tinha muita capacidade de transmissão. Então, as redes wireless antigas, elas eram utilizadas o ponto infravermelho dentro de uma sala, e aquela sala era iluminada por essa radiação infravermelha, e aí a gente conseguia transmitir as informações. Então, por definição, o infravermelho, ele, apesar de ser uma radiação eletromagnética, ele tem um curto alcance, ele só ficava vedado a uma determinada sala, ok? Então, essa aqui também estaria falsa. E o que nos leva, né, à última alternativa, que a gente quer escolher, que seria a fibra ótica. Você poderia ter pensado, né, acho que é uma questão relativamente fácil, tá? Porque a fibra ótica, a gente vê toda hora sendo passado, cabos submarinos, a fibra ótica é que interliga cidades. Então, a fibra ótica, além de ter um alcance grande, né, ela tem uma capacidade de transmissão muito alta, tá? Então, eu peguei uma referência do Tannenbaum, da quarta edição. Essa referência com certeza já foi ultrapassada, mas para a gente ter uma ideia, ela tem uma capacidade atual hoje de 50 gigabits por segundo, né, segundo o Tannenbaum, vezes 100 quilômetros de distância. Isso na quarta edição. Como eu falei, essa marca aqui já deve ter sido ultrapassada. E outra, isso aqui não quer dizer que a fibra não consiga passar mais do que isso. Na realidade, isso aqui é um limite elétrico, eletrônico, né? Ou seja, os equipamentos que fazem com que a luz passe pela fibra, eles não têm a capacidade de enviar mais informação do que isso. Não é que a fibra não consiga passar mais, é que quem alimenta a fibra não consegue ir além disso, né? Então, a capacidade de transmissão de uma fibra ótica monomodo é virtualmente infinita. A gente está correndo para carregar cada vez mais essa fibra, né? E além disso, a gente consegue cumprir distâncias cada vez maiores, né? À medida que a gente vai aumentando a qualidade da fibra, a gente consegue atingir distâncias maiores. Não é à toa, como eu já falei, que a fibra é utilizada para interligar grande distância, grandes cidades, inclusive passando por cabos submarinos, interligando continentes, né? Então, com isso é uma questão, né, da parte de infraestrutura, a gente vai marcar a letra E, que seria a fibra ótica, ok? Então, vamos à questão 18 do nosso material, também da STN, que foi feito para a parte de infraestrutura, tá? Então, a gente vai... vamos ver aqui o que ela diz para a gente. A tecnologia de redes, baseada em um protocolo de acesso múltiplo, no qual, em caso de colisão, um adaptador aguarda um período de tempo aleatório antes de tentar a retransmissão de quadros. É denominada. Então, ele quer saber qual é a tecnologia, né, que é baseada nesse tipo de protocolo. Aí ele dá as características do protocolo. Essas características são do protocolo, e ele pergunta qual a tecnologia que utiliza esse protocolo. Aí ele nos dá as alternativas. A ATM, né, FDDI, o Token Ring, a Ethernet e o ponto a ponto. Se a gente ler novamente a questão, a gente vai ver que são frases, né? Protocolo de acesso múltiplo, em caso de colisão, espera de tempo aleatório. A gente vai chegar à conclusão de que ele está falando do seguinte protocolo de acesso ao meio, o CSMA-CD. Carry Sense Multiple Access Collision Detection. Ou seja, esse protocolo, né, é um protocolo tradicional, né,
na arquitetura Ethernet. É o Carry Sense Multiple Access Collision Detection. No caso da wireless, né, da wireless LAN, a gente teria o CSMA-CA, que é o Collision Avoidance, né? Então, o Carry Sense Multiple Access, a gente vai analisar cada uma. Carry Sense é justamente o fato dele, antes de transmitir no meio, né, no meio de acesso múltiplo, ele vai verificar se existe alguém transmitindo, se existe portadora no meio ou não. É o Carry Sense, ele vai verificar primeiro se alguém está falando. O Multiple Access, né, quer dizer que o meio ele é compartilhado por vários indivíduos, né? E esses indivíduos vão tentar falar. Okay? Então é um Multiple Access ao mesmo meio. E o Collision Detection é justamente, né, essa parte de que se dois tentarem falar ao mesmo tempo, ele vai detectar uma colisão de informação, ele vai jogar um sinal de que houve uma colisão e todo mundo para imediatamente de falar naquele meio. E espera um tempo aleatório. Tá? Então, a gente costuma ter um paralelo, né, com o fato de várias pessoas tentarem falar no escuro absoluto. Né? Todo mundo numa sala, está todo mundo no escuro absoluto. Você tem que ter um meio de controlar como que as pessoas vão falar. Ou seja, elas vão primeiro escutar se alguém está falando, né? O Carry Sense, né? O Multiple Access, todo mundo vai querer falar, as ondas sonoras vão ocupar o mesmo espaço, né? E o Collision Detection, que é uma vez que os dois tentarem falar ao mesmo tempo, eles vão se calar imediatamente, porque vão detectar que um cortou o outro, certo? Porque quando um estiver falando, claro que o outro, já sabendo disso, não vai começar a falar, mas eles podem tentar falar ao mesmo tempo. Na hora que eles tentarem falar ao mesmo tempo, vai haver colisão, eles vão se calar. E eles não podem esperar um tempo determinado, porque se eles esperassem um tempo determinado, ele pode entrar em sincronismo, ou seja, quando um tentar falar, o outro tenta falar. Eles esperam um tempo sincronizado, eles vão tentar falar ao mesmo tempo de novo e nunca vão transmitir nada. Então esse tempo tem que ser aleatório. Um vai tentar falar num tempo aleatório, o outro no tempo aleatório, para evitar ao máximo uma nova colisão. Esse é a base do Carry Sense Multiple Access Collision Detection. Então, esse protocolo é característico, né, da Ethernet. Ou seja, a gente tem aqui, né, ele falou as características de um protocolo de acesso ao meio, né, um protocolo estatístico, mas ele está pedindo, na realidade, a própria tecnologia. E praticamente o CSMA-CD, ele é a mesma coisa que está falando de Ethernet, ok? Então, a gente terminou agora as questões da STN, ok? E a gente vai passar para as questões do processo simplificado, né, que a ESAF aplicou no ano de 2008. Tá? A gente vai falar agora sobre o PS. A gente tem a questão 69, que ela fala o seguinte: analise as seguintes afirmações relacionadas ao modelo OSI. Então a gente vai colocar aqui as afirmações, não todas, né? Então na nossa questão 69, a gente vai ter 4 itens a serem analisados. Primeiro item, tudo sobre o modelo OSI, ele fala o seguinte: a função do nível de enlace é detectar e opcionalmente corrigir os erros que eventualmente ocorram no nível físico. Só a gente vai colocar aqui a arquitetura modelo OSI. Então aqui a gente tem a camada física, aqui a gente tem a camada de enlace, aqui a camada de rede, transporte, aqui a gente tem a camada de seção, apresentação e aplicação.
Ok? Então, a primeira ela fala o seguinte: a função do nível de enlace é detectar e opcionalmente corrigir os erros que eventualmente ocorram no nível físico. Isso é verdade, tá? A camada de enlace, o nível físico ele é responsável por transmissão bruta de bits, né? E o nível de enlace, o que o nível físico não trata, os erros, as correções, ele é encarregado, a camada de enlace se encarrega dessas correções, dessas detecções e opcionalmente correções. Por que opcionalmente? Porque alguns protocolos eles foram concebidos para partir do princípio que a camada física ela é perfeita, ok? Então, em alguns casos, por exemplo, do frame relay, ele considera que a camada física é perfeita, isenta de erros, então ele não se preocupa com isso, né? Mas no Ethernet não, no Ethernet ele, além de detectar, ele corrige esses erros, porque ele já sabe que o meio não é um meio tão perfeito assim, né? Então, o item 1, ele, apesar de ser opcionalmente dar uma certa insegurança ao aluno, ele está correto. Vamos ao item 2. O objetivo do nível de rede é fornecer diretamente ao nível de seção uma independência quanto às considerações de chaveamento e roteamento associadas ao estabelecimento de uma conexão de rede. Bom, a gente vai ver, o objetivo do nível de rede é fornecer, aí ele colocou entre vírgulas, diretamente ao nível de seção. Pessoal, de acordo com as arquiteturas, como foi concebido, nenhuma camada inferior, na realidade, toda a camada inferior, ela presta serviço direto a quem? A camada imediatamente superior, e nunca uma camada acima da superior. Então, se a gente está falando, certo, de nível de rede, ele presta serviço direto, única e exclusivamente ao nível de transporte, nunca ao nível de seção. Então, por esse entre vírgulas aí, a gente sabe que esse item está errado, né? Independente, né, do fato de que o resto estaria certo. Então, entre vírgula diretamente ao nível de seção, torna o item errado. Então, o item 3, tá? O nível de rede não garante que um pacote chegue necessariamente ao seu destino. Para fornecer uma conexão confiável, é necessário que outro protocolo, nesse caso, o nível de transporte. Então, pessoal, isso é uma característica, inclusive, da pilha TCP/IP. A gente tem o IP atuando aqui na camada de rede e a gente tem o TCP atuando na camada de transporte. O IP ele é um protocolo não orientado à conexão e ele não corrige nem detecta erros. Como então que as transmissões são bem-sucedidas? Porque existe um protocolo superior que ele corrige essas falhas do IP. Então esse protocolo é responsável por detectar, ordenar e melhorar a qualidade da comunicação IP, certo? Então, isso que ele falou no item 3, casa direitinho com a pilha TCP/IP, certo? Sendo que o primeiro trecho seria o IP e o segundo trecho seria o TCP. Então, esse aqui estaria verdadeiro. Aqui a gente já mataria a questão, né? O item 2 e 3, mas vamos analisar o último. O nível de seção fornece as características mecânicas, elétricas, aí você já vê, né? O nível de seção, ele está lá em cima. Ok? Quem se carrega de características mecânicas, elétricas e tudo mais é o nível a camada física, né? Ou a camada de hardware, como preferir. Então essa questão também, esse item também está errado. Então, pela nosso gabarito, o item que reúne o 1 e o 3 seria a resposta D, né? D de dado. Próxima aula a gente continua.